Ok, é sempre uma alegria estar entre pessoas que amam a palavra de Deus, que têm interesse em conhecer mais e mais a revelação de Deus aos seres humanos, e especialmente as profecias, né? Nós vamos agora iniciar uma série aqui neste grupo, e me pediram para fazer uma introdução geral às profecias de Daniel, que são realmente apaixonantes, né? Primeiramente, é bom lembrar que a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe, perde o rumo, apostata, né? Então as profecias são como, imagine assim, como uma lanterna que ilumina lá na frente e nos ajuda a manter o rumo, manter a direção correta. Por isso elas são tão importantes, né? Via de regra, se referem ao futuro. E outra coisa muito boa das profecias é que quando se cumprem, elas reavivam ou reforçam a nossa fé. Eu confesso a vocês que dos textos que eu estudei antes de me converter, né, um dos que mais me chamaram a atenção, me deixaram assim muito impressionado, foi justamente Daniel 2. Especialmente quando eu descobri, contra alguns críticos que não creem nisso, mas enfim, né, não vem ao caso, quando eu descobri que Daniel foi escrito mais ou menos lá para 500 anos antes de Cristo. Então, como é possível que num capítulo 2, usando Deus ali como símbolo, uma estátua, como veremos daqui a pouquinho, né, só vamos recordar a verdade, como é possível que num capítulo o profeta apresente a história da humanidade desde os tempos dele, em Babilônia, até a volta de Jesus, porque a pedra que vem do céu não é outra coisa senão o reino de Deus que vem com a volta de Cristo. Então, são milênios cobertos por um capítulo da Bíblia. E à medida que foram se cumprindo aqueles detalhes da profecia, cada vez mais a confiança na palavra, ela se fortalecia, né? Então esse capítulo me deixou muito impressionado, porque era só estudar a Bíblia com os livros de história do lado e ver que realmente o cumprimento das profecias foi preciso, né? Eu não vou ter tempo aqui de abordar esse aspecto, mas é tão preciso, tão correto, que alguns críticos, céticos, chegam a dizer que, então não é possível que Daniel tenha escrito isso há 500 anos antes de Cristo. Deve ter sido um autor posterior. Então vejam que sempre há uma tentativa de escapar dos fatos, né? Só que estudos mostram que, quando você analisa ali os termos usados, né, o conhecimento da cultura, unicamente uma pessoa que vivia na corte babilônica poderia ter escrito um livro como esse. Por exemplo, quando ele diz que Nabonido, que era então o rei, né, após Nabucodonosor, Nabonido era o rei, mas Daniel escreveu que Belsazar era o rei, né? Como podia ser isso? Achavam que era um erro histórico, né? Daniel devia saber disso, então como não sabia, não foi ele que escreveu. Só que depois encontraram alguns documentos babilônicos, um tablete especialmente lá, Crônica de Nabonidos, informando que quando o pai saía em missões militares, ou, sei lá, tirava algumas férias, quem assumia o trono era o filho, né? O Belsazar. Então, repito, né, somente alguém que estivesse familiarizado com esses costumes da corte poderia ter registrado o fato de que Belsazar era o rei naquele momento, interino, e ele colocaria Daniel como o terceiro no reino. Como que ele era o primeiro e colocaria Daniel como terceiro? Porque a história depois mostrou, o primeiro era o rei, pai dele, depois vinha ele, e Daniel seria o terceiro, só que Daniel desprezou esse cargo porque não lhe convinha, né? Não era o caso, enfim. Mas não há dúvidas, esse livro ele é antigo e ele mostra o futuro com detalhes, e isso realmente é impressionante. Isso reafirma nossa fé e confiança na palavra de Deus. Então, a título de introdução, hoje nós veremos, assim, como dizem os franceses, en passant, né, de passagem, os capítulos 2, 7, 8, 9 e talvez, se a gente conseguir chegar até meia-noite, os 10 e 11. Não, a gente deixa o 10, 11 e 12 para outro momento, né, porque ali tem muito detalhe que mereceria um estudo específico só sobre eles. Abre a sua Bíblia em Daniel capítulo 2, então, e enquanto você procura o texto, deixa eu falar mais umas coisinhas. Quando você lê o livro Daniel, você percebe que ele tem uma divisão básica bem marcante. Metade dele tem que ver com história, a história de Daniel, de seus amigos fiéis, os 3 jovens hebreus, histórias dos reis,
não é assim, não tem um teor profético tão distinto, a não ser o capítulo 2, que tem, de fato, um teor profético. Mas do 7 para frente, aí sim, são profecias em sequência, né? Então, o autor organizou dessa forma, né? Metade é a parte histórica, a outra metade é a parte profética. Outra coisa bastante interessante nesse livro, a pedagogia de Deus, ela fica bem evidente, porque ele parte do mais simples e vai para o mais complexo, como sempre deveria ser, né? Então, a profecia Daniel 2 era tão simples que até uma criança consegue entender, né? Na escolinha, né, de sabatina ali das crianças, essa história é contada e as crianças compreendem, né? São reinos sucessivos e representados por uma estátua com partes de metais diferentes, enfim. Mas quando chegamos ao 7, depois ao 8, ao 9, a gente vê que a coisa vai ficando mais complexa. Porém, há um paralelismo muito claro, e isso é importante. Os capítulos 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eles têm paralelos. E esses paralelos nos ajudam a não errar na interpretação. Quando você percebe, por exemplo, que Daniel 2, ali na estátua, a cabeça de ouro é Babilônia, e lá em Daniel 7, o rei dos metais, né, digamos assim, o ouro, em Daniel 7, o rei dos animais, leão, é a cabeça, corresponde à cabeça de ouro, e também é Babilônia. Você vê, então, essas correspondências, isso ajuda você a se manter no rumo certo. Não interpretar o 2 de um jeito e o 7 de um jeito totalmente diferente, como alguns aí fazem, e eu costumo dizer que viajam na maionese profética, né? Então, é importante perceber esses paralelos para você entender que Deus vai construindo em cima dos fundamentos já lançados. Então você tem o 2, que é bem simples, depois vem o 7, a mesma sequência de impérios, mas com mais detalhes, depois vem o 8, a mesma sequência de impérios com detalhes adicionais, e vem o 9, que explica o 8 na verdade. Essa pedagogia, essa didática de Deus é impressionante, né? Do simples para o mais complicado. Outra coisa interessante que aparece aqui no texto é, ainda falando sobre a didática de Deus, é o uso que ele faz da cultura, dos elementos da cultura para tornar a mensagem mais acessível. Por exemplo, no capítulo 2, a mensagem é para o rei Nabucodonosor. Deus usa uma estátua, certamente uma estátua que devia ter um design muito próprio daquele tempo, daquela cultura, de uma cidade que tinha muitas estátuas, porque tinha muitos templos a muitos deuses, Babilônia. Então Deus usa um elemento cultural identificado pelo rei, comum a ele, para que ele pudesse entender melhor a mensagem. Chega no capítulo 7, a gente vê ali uma mistura de animais impuros, digamos assim, né? Quando chegamos ao capítulo 8, aí são animais puros, próprios do santuário, cordeiro, bode. E, de fato, o capítulo 8 começa a apontar para o santuário. Purificação do santuário, santuário no céu. É interessante isso, né? Deus ele usa os elementos mais compreensíveis possível para que o receptor da mensagem compreenda de forma adequada. A gente vê, por exemplo, Paulo lá no Areópago, né, em Atos 17, ele usa elementos da cultura também. Ele cita poetas gregos, ele fala das estátuas que havia na cidade, para criar uma conexão, para tornar a mensagem mais compreensível. Esse é o ponto. Então, Deus é um tremendo pedagogo, né? Ele usa uma didática, assim, incrível, já, a começar pela Bíblia, né? É a palavra de Deus em linguagem humana, é a palavra de Deus com sotaque humano, para que nós possamos compreender uma mensagem que, de outra forma, seria para nós incompreensível, se Deus falasse em sua língua, né? Da sua forma, com seus altos, elevados e inacessíveis pensamentos. Muito bom, vamos então, feita essa introdução aí, vamos ao capítulo 2. Não vou me demorar nisso aqui, porque acredito que para vocês não seja novidade nenhuma, né? Mas apenas relembrar que o rei Nabucodonosor, o grande rei Nabucodonosor do segundo Império Babilônico, né? Aquele que construiu o jardim suspenso da Babilônia, era um homem muito vaidoso, mas eu vou dar um spoiler aqui, ele se converte, é uma história muito bonita, né? Lá adiante você vê o rei escrevendo um capítulo do livro Daniel, né? Ele foi tocado certamente o contato por anos e anos com esse homem fiel aqui, Daniel, e também seus amigos, teve um impacto na vida dele, né? Mas enfim, nesse momento aqui ele não era ainda convertido, né? Era um rei pagão, de um império pagão, idólatra, e aí teve um sonho. Na verdade, o texto diz que Nabucodonosor estava pensando no futuro, preocupado com o futuro, e aí ele tem um sonho quando adormece, né? Então já começa mostrando para a gente que tem que ver com o futuro o assunto.
Aí ele convoca ali os sábios, os feiticeiros, os astrólogos, encantadores, enfim, essa turma toda aí, né, os vizires do reino, para interpretar o sonho. E como você sabe, eles tentam ali tentam escapar da coisa, dizendo: Senhor, rei, conta para nós o sonho que daí a gente interpreta. O rei disse: olha, se vocês não me disserem o que eu sonhei, e ele fez um teste aí que realmente colocou o pessoal à prova, né? Se vocês não me disserem o que eu sonhei, como saberei que podem interpretar? Se não me disserem o que eu sonhei, vou matar todo mundo. Vou mandar matar todo mundo. Aí até o Daniel entraria nesse pacote de execuções, porque ele era um dos sábios, né? Mas em lugar de se desesperar, e aí é uma parte também bonita da história, ele convida seus amigos e vai orar, né? É o que temos que fazer também nós, os cristãos, quando algum assunto difícil aparecer na nossa vida, alguma provação, alguma doença, alguma situação complicada, antes de nos desesperarmos, ou até para não nos desesperarmos, vamos buscar a Deus, né? Vamos orar, vamos confiar no Criador do universo. Daniel fez isso. Ele foi orar, pediram, então, compreensão, e Deus deu a Daniel o mesmo sonho. Então, quando ele se apresenta diante do rei, interessante, porque os magos, os astrólogos, tinham dito assim para o rei: Senhor, isso aí só os deuses poderiam revelar, mas eles não moram aqui com os homens. Olha só, desculpa em cima de desculpa, né? Aí quando Daniel chega perante o rei, ele fala assim: há um Deus no céu que revela mistérios, se revela aos seres criados. Olha a diferença do Deus de Daniel para os deuses dos babilônios, né? Eram deuses distantes, que não se envolviam. Já o Deus de Israel, que é o nosso Deus, ele se envolve, ele está perto, ele se revela e ele revela as coisas, né? E aí você conhece a história. Daniel, ele então descreve o sonho, né? Ele diz: olha, o que o rei sonhou foi, o que o rei viu no sonho foi uma grande estátua. Ela tinha cabeça de ouro, braços, peito de prata, ventre, coxas de cobre ou bronze, pernas de ferro e os pés, uma mistura estranha, na verdade immiscível, né? Não se mistura ferro com barro. E tu estavas olhando, ó rei, no teu sonho de noite, querendo compreender o futuro, e aí viste uma pedra que vinha do alto, sem mãos humanas, não tinha interferência humana, portanto vinha de uma forma sobrenatural, e essa pedra atingiu a estátua nos pés e fez com que toda ela se desmoronasse. Aí se a gente ficasse por aqui, poderíamos viajar bastante nessa história, né? O que será que representa essa estátua? O que será que representam esses metais? Mas uma das coisas impressionantes no livro de Daniel é que ele apresenta uma visão, um sonho, e depois ele mesmo interpreta. E que bom que é assim, porque não precisamos viajar, né? Aí veja, o próprio Daniel, ele diz ao rei: olha, tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Babilônia, portanto, e o rei que a representava era a cabeça de ouro. Depois de ti, e agora Daniel se coloca em risco, né? Porque naquele tempo, uma saudação muito comum era: ó rei, vive para sempre. Ninguém teria coragem de se apresentar diante de um imperador e dizer: ó, o teu reino vai passar, viu? Vai passar para outro reino aí, outro povo. Ninguém diria isso, Deus não teria coragem, mas Daniel não estava ali para fazer média. Daniel estava ali para falar a verdade. Então ele diz: depois de ti se levantará um outro reino, não tão forte, poderoso, esplendoroso, mas vai dominar o mundo. Interessante que são dois braços, né? E quem vem depois de Babilônia? É só pegar o livro de história. Medos e persas. Uma junção de dois povos, compondo aí o Império Medo-Persa. E, de fato, foi aquele que derrotou Babilônia naquela batalha memorável, né, em que estavam ali os babilônios bebendo, fazendo festa, desprevenidos, e aí os Medo-Persas entram, desviaram o rio Eufrates, o rio passava por baixo dos muros da cidade de Babilônia, e aí entraram pelo leito seco do rio e dominaram a cidade praticamente sem batalhas. Conquistaram Babilônia e se tornaram o próximo império mundial. Mas não duraria para sempre, porque Daniel diz: depois dele virá outro reino. E se você for à história, vai perceber que quem conquistou a Medo-Pérsia, dominou o mundo depois dela, foi a Grécia, ou o Império Greco-Macedônico, né, de Alexandre o Grande. O grande conquistador, né, que com aí 30 anos já dominava praticamente um pedação do mundo, né? Mas não ficou por isso. Chegaria ainda um quarto reino. E esse, ele é mais extenso, até porque as pernas são mais longas, né? É o metal ferro. E quem vem depois da Grécia? Roma. O império que, inclusive, usou espadas de ferro
contra as espadas de bronze do Império de Alexandre e suas tropas, né? Então Roma dominou o mundo, o Império Romano se alastrou bastante, foi durante esse império que Jesus nasceu e morreu, e tudo isso. Qual seria então o quinto império? Não tem isso na profecia, porque na profecia o quarto império se fragmenta, e aí nós temos um reino dividido. E é interessante porque a profecia diz aqui que assim como os pés da estátua eram de uma mistura em parte forte, porque tinha ferro, em parte fraca, porque tinha barro, assim também seria essa configuração mundial após a decadência do Império Romano. E até hoje, né, nós temos ali países fortes, como a Alemanha, como a Inglaterra, mas temos países que estão praticamente quebrados, né, como a Grécia, outros não tão fortes, como Portugal, exatamente como previsto na profecia. Ou seja, os pés da estátua são a Europa. E é interessante que foram 10 tribos bárbaras que inicialmente iniciaram o processo de fusão ali com o Império Romano decadente para formar a Europa, né? São ali será que eu vou lembrar de todos? Os érulos, os vândalos, ostrogodos, os francos, burgúndios, suevos e por aí vai. Os ângulos, né? E aqueles que formaram então as nações que vieram a compor a Europa. Também é dito que essa mistura, eles tentaram promover essa mistura com casamentos, né, por semente humana. E é interessante porque na história ali dos reinos que surgiram da queda do Império Romano, alguns reis tentavam casar suas filhas ou filhos com o filho ou a filha de outro reinado para tentar unir ali o império mais uma vez, mas não conseguiram. Barro e ferro não se misturam. Depois surgiram alguns megalomaníacos, né, como Napoleão, um dos Kaisers lá daquilo que veio a ser chamado de Rússia, próprio Hitler, né, tentaram reunificar a Europa, criar aí um novo Reich, não conseguiram. Por quê? Porque batalharam contra a profecia. A profecia diz que a Europa nunca mais vai se unificar politicamente. Tentaram até fazer aí uma união econômica, né, a zona do euro, mas não deu muito certo. Até a Inglaterra caiu fora depois de um tempo, né? Então eles tentam, mas continuam limitados por fronteiras. E vai ser assim até o fim, né? Até que a pedra venha. E a pedra? Bom, nós temos vários textos que dizem que Jesus é a rocha, é a pedra angular. Então, quando essa pedra vem, atinge a estátua e a destrói, é dito que ela se torna um grande monte. Montes, em profecia, assim como chifres, eles representam reinos também. Então, aqui nós temos um reino que toma conta de toda a terra e nunca mais vai passar. Que reino é esse? O reino de Deus, que vem com a volta de Jesus. Simples, né? Capítulo 2 não tem como errar. Mesmo que a gente se esforçasse, a gente não conseguiria, porque a interpretação está muito clara aqui. Vamos então para o capítulo 8. Lembrando que os paralelos são evidentes e que o 2 é a base, né? Aí nós temos os capítulos que vêm, os capítulos proféticos que vêm depois, eles têm que ter paralelos com o 2. Outra coisa importante de nós mencionarmos aqui, que vai ser um pré-requisito para vocês também estudarem depois Daniel, Apocalipse, a questão do historicismo, né? Existem pelo menos 3 escolas de interpretação profética, que são as preterista, futurista e historicista. O nome já é bem autoexplicativo, né? Aqueles que adotam a escola de interpretação profética preterista entendem que tudo já se cumpriu lá no passado. Já foi cumprido, né? Por exemplo, os católicos têm essa visão mais preterista. Entendem que as profecias aí do Apocalipse, Daniel, já se cumpriram. Os futuristas, e aí nós temos nossos amigos pentecostais que adotam mais esse ponto de vista, né? Os futuristas entendem que as profecias, a maior parte delas está ainda no futuro, ainda vai se cumprir lá adiante. Já os historicistas, e nós adventistas estamos nesse grupo, né? E estamos em boa companhia. Por exemplo, eu tenho aqui comigo esse livro aqui que é fantástico, ó, As Profecias de Daniel, de Apocalipse e o livro Daniel. Olha só quem escreveu, Sir Isaac Newton. E tem uma visão assim profética muito semelhante à nossa como adventistas, né? Ele era também historicista, ou seja, depois eu vou ler um trechinho aqui desse livro que é bem interessante. Ou seja, entendem os historicistas que as profecias apocalípticas se cumprem ao longo da história, via de regra começando no tempo do profeta e avançando até a volta de Jesus e um pouco além. Então, esse padrão é muito claro e acabamos de ver aqui no Daniel 2. Daniel 2 é uma das maiores provas de que o historicismo é a forma mais clara, evidente e lógica de entender as profecias apocalípticas.
os 7, 8, 9, 10 serão da mesma forma, né? Anotem aí mentalmente, então, né? A escola de interpretação profética historicista é a mais óbvia, lógica, evidente. Por quê? Porque a própria profecia mostra que é assim, né? Quando você estudar Daniel, quando estudarmos, né, Daniel 8, ali a profecia das 2.300 tardes e manhãs, se aquilo não for entendido de forma histórica, historicista, com cumprimento ao longo da história, inclusive com o princípio dia-ano, que Isaac Newton também adotava, e os protestantes também, não é invenção adventista, a profecia não faz sentido, não chega a lugar nenhum. Mas quando entendemos sob a ótica historicista, inclusive com o princípio dia-ano nas profecias apocalípticas, se encaixa tudo direitinho, ok? No capítulo 7, nós temos aqui um sonho também profético, né? Basicamente a mesma coisa do capítulo 2, são reinos sucessivos, só que os símbolos são diferentes. E é dito aqui no verso 2, eu vou pular os versos, não vou ler tudo com vocês, né? Porque senão vira uma vigília mesmo. No verso 2, a gente lê assim, ó. Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Em profecia apocalíptica, mar, águas, representam, é só você checar lá em Apocalipse 17, 15, eu acho, mar, águas representam povos, multidões, nações, línguas. Então essa visão tem que ver com um grande mar agitado, convulsões, guerras, batalhas envolvendo a humanidade. É isso, né? E de fato a sucessão dos reinos envolveu batalhas, grandes batalhas, né? Que animais que ele viu? 4 animais, né? Vamos ver aqui, no verso 4. O primeiro animal era como o leão, animal ou besta, né? No Apocalipse aparece a expressão besta, que também é animal, portanto, lá em Apocalipse 13, 2 bestas são 2 animais. Animais são reinos, poderes. Fica mais fácil entender o Apocalipse quando você estuda Daniel, viu? Vamos lá. O leão tinha asas de águia, e enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas e foi levantado da terra e posto em pé para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. A seguir apareceu um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Olha que interessante. Quando você observa, pesquisa esculturas da antiga Babilônia, você vê que eles de fato esculpiam leões alados, colocavam na porta dos palácios, era comum esse tipo de escultura por lá. Lembra que eu falei? Deus usa elementos da cultura, né? Então, Babilônia era muito bem representada aqui simbolicamente por um leão com asas. Só que esse leão depois cai, as asas são arrancadas, ele perde o poder. Aí surge um cenário, um urso. E um dos lados maior, mais forte que o outro. Até isso é interessante, porque embora fosse uma união de etnias aí, né, de reinos, medos e persas, os persas eram mais fortes que os medos. Um lado mais forte que o outro. 3 costelas na boca. Interessante que para se estabelecer como império, os medo-persas derrotaram Babilônia, Lídia e Egito. Olha que interessante, as 3 costelas na boca do urso. Os detalhes são impressionantes, né? Mas a profecia avança aqui, ó. No verso 6, depois disto continuei olhando, e eis que apareceu um outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Esse animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Leopardo. Bom, se nós olharmos para a estátua, aqui já estamos na parte do cobre, né, da Grécia. E é interessante porque aqui no capítulo 7, esse animal tem 4 cabeças, e quando Alexandre o Grande morreu, no 8 nós veremos isso de novo, guarde aí a informação, quando Alexandre o Grande morreu, o reino dele foi dividido em 4 partes, 4 cabeças, 4 asas, e leopardo representa velocidade. O leopardo já é um animal super rápido, com 4 asas ainda, e de fato, né, como eu disse a vocês, com mais ou menos 30 anos, Alexandre já tinha conquistado o mundo. As conquistas de Alexandre foram muito rápidas, mas depois o reino é dividido, 4 cabeças. Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisímaco, os generais de Alexandre que dividiram o reino. Mas não fica por aí. Verso 7. Depois disto, eu continuava olhando em visões de noite, e apareceu o 4º animal terrível e espantoso, forte, tinha grandes dentes de ferro. Olha que interessante. Na estátua, quem era a perna de ferro? Ou quem era
a quem representavam as pernas de ferro. Isso mesmo, Roma. E aqui nós temos um quarto animal que vem depois da Grécia e que tinha dentes de ferro. É também Roma, obviamente, né? Tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Foi um império poderoso mesmo. Era diferente dos outros animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. 10 dedos, 10 chifres. Chifres também representam, como eu disse, reinos, reis. Então, aqui nós temos os 10 reinos que formaram a Europa. Olha que interessante, de novo, né? Enquanto eu observava os chifres, aqui vem a novidade. Não falei para vocês que sempre há uma adição de mais informações? Isso aqui não apareceu no capítulo 2. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. No capítulo 8 fala até que ela proferia blasfêmias. Interessante. Newton, protestantes, eu quero dizer isso porque, eu quero enfatizar isso, porque alguns acham que é uma invenção adventista, né? É claro que os adventistas avançaram muito na compreensão das profecias de Daniel e Apocalipse, mas há detalhes que não são defendidos unicamente pelos adventistas, como o caso do princípio diano, ou a identificação do chifre pequeno como sendo o papado. Não é uma coisa exclusiva dos adventistas, né? Agora, se torna óbvio que tem que ser o papado por vários detalhes que veremos ainda mais adiante. Mas aqui já vemos alguma coisa interessante. O papado, para se estabelecer como um reino diferente, ele derrota, ele tira de cena 3 poderes, 3 tribos bárbaras, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. Olha o que diz aqui, que para esse chifre pequeno se estabelecer, foram arrancados 3 chifres. Outros chifres foram arrancados. Então, isso está na história também, né? A derrota dos Érulos, Vândalos e Ostrogodos. Esse chifre surge entre aqueles chifres, ou seja, surgiu na Europa. Quando você vai a Apocalipse 13, você vê que a besta do mar, ela surge no mar, uma região densamente povoada. E não era outra senão a Europa nesse tempo, né? Já a besta da terra é o oposto, né? Surge no local não tão povoado. Nós entendemos ser os Estados Unidos da América. Mas não quero fazer aqui agora mistura de assuntos, né? Mas é inevitável a gente perceber os paralelos também com Apocalipse 13. Bem, esse chifre pequeno tinha uma boca que proferia arrogâncias e, como diz o capítulo 8, também blasfêmias. Lá no capítulo 13 de Apocalipse, eu falei que não queria fazer isso, mas é inevitável, você vê a besta do mar também proferindo blasfêmias e arrogâncias, perseguindo o povo de Deus, como veremos aqui no capítulo 8 também. Interessante, né? Continuei olhando, verso 9, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Isso aqui é muito bonito, gente, é muito importante também. Quando chega aqui ao momento da ponta pequena, do chifre pequeno, depois de Roma, portanto, já caminhando para o fim da história, é óbvio que isso aqui preocupa, né? Porque é um poder que persegue, é um poder que é arrogante, é um poder que blasfema o nome de Deus, é um poder que, como veremos daqui a pouquinho, mudou os tempos e a lei de Deus. Daniel tem uma visão do céu. É como se Deus estivesse fazendo assim: Daniel, eu sei que você está preocupado vendo a agitação aqui no mundo, esses impérios, e agora um poder que vai tentar mudar a minha lei sagrada, mas olha agora para cima, olha para o céu. E aí Daniel vê lá no céu o ancião de dias em seu trono, Deus em seu trono. Ou seja, é uma forma de Deus mostrar para Daniel, para o seu profeta, e para nós também, que ele está no controle. Parece que tudo está meio caótico, né? Reinos sucessivos, batalhas, guerras, agora um poder religioso aqui no tempo do fim, perseguindo o povo de Deus, mudando a lei de Deus, e aí é óbvio que Daniel deve ter ficado preocupado com tudo isso, mas Deus diz, não se esqueça, Daniel, eu estou no trono, eu governo. E esse recado é para nós também. Ainda que pareça que o mundo está caótico, e está mesmo, né? Ainda que pareça que a mentira, as heresias avançam, Deus, ele tem o controle. Não nos esqueçamos disso. Deus está no seu trono e no seu santo templo. E nós temos que confiar em Deus. Bom, aí Daniel tem essa visão incrível, né? E depois ele baixa a cabeça e volta a contemplar cenas da terra. No verso 11. Continuei olhando, por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia, fiquei olhando e vi que o inimigo, o animal, foi morto,
e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Perderam poder, né, os reinos do passado, mas foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo de um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens dos céus alguém como filho do homem. Quem é o filho do homem? É Jesus, né? Jesus aparece em cena aqui, olha que interessante. Depois do verso 14, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino. A pedra está aqui agora, viu? Foi-lhe dado o domínio, o reino. O seu domínio é domínio eterno, como a pedra se tornou um reino eterno, que não passará. O seu reino jamais será destruído. Exatamente a pedra de Daniel 2. E aí, o restante do capítulo traz a interpretação que eu já dei para vocês, né? Os reinos sucessivos. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que a gente não mencionou. No verso 25, falando aqui do chifre pequeno, tá? Que é o detalhe que não apareceu no capítulo 2. É o detalhe a mais, no capítulo 7. Esse poder, chifre pequeno, falará contra o Altíssimo, oprimirá, perseguirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. Não pode ser outro poder a não ser a Igreja Romana, porque inicialmente Constantino, o imperador romano, que instituiu o primeiro decreto dominical, e depois a Igreja Romana aceitou isso, né? E passou a autorizar, digamos assim, a guarda do domingo e não mais a do sábado. Então, isso está aqui na profecia. Esse poder mudaria os tempos e a lei. O único mandamento que tem que ver com o tempo é o sábado, né? É um templo no tempo. Então, a profecia é tão precisa que mostra, inclusive, o que esse poder arrogante fez ao se colocar até no lugar de Deus, né? Bem, é dito também aqui que esse poder teria uma atuação, um poder bastante assim acentuado durante um tempo, tempos e metade de um tempo. O que é isso? Quando a gente vai a Daniel 4,16, a gente vê que se passaram 7 tempos sobre o rei Nabucodonosor, e a gente fica sabendo que foram 7 anos em que ele ficou ali como um animal praticamente, né, pastando, né, com aquela doença, provavelmente licantropia. Então, tempos representam anos. Então, aqui nós temos 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano, ou seja, 3 anos e meio. Quando nós convertemos isso para dias, nós temos 1260 dias. Só que nós sabemos que dia em profecia apocalíptica representa 1 ano. Então, nós temos 1260 anos. Olha que interessante. Esse mesmo período aparece em Apocalipse 13, em Apocalipse 12 também, em Apocalipse 11, sob formas diferentes. Lá em Apocalipse tem 42 meses, dá 1260 dias também, ou anos. Em Apocalipse aparece de forma clara, 1260 anos, em Apocalipse 12, é o mesmo período, ou seja, é o tempo em que a Igreja Romana teve supremacia e autoridade estatal, porque estava unida com o Estado, para perseguir o povo de Deus. Você ouviu falar em Inquisição? Pois é, foi nesse período aí, terrível, né? De 538, quando o imperador autorizou a Igreja Romana, deu poderes praticamente de Estado à Igreja Romana para que ela pudesse perseguir, prender e até matar os hereges, os que não concordavam com suas determinações, enfim. E esse período finda, então, 538, com o Edito de Justiniano. Somando 1260 anos, vai até 1798, que é justamente o ano em que o Papa Pio VI é preso pelo general Berthier, e assim parecia que a Igreja Romana teria fim. Os bispos se tornaram reclusos, o Papa morre na cadeia, morre na prisão, e ali parecia um golpe mortal, realmente, como diz Apocalipse 13. Mas o mesmo Apocalipse 13 diz que essa ferida mortal seria curada, e a terra ficaria maravilhada com a cura da besta, ou da ponta pequena, né? Então veja como a profecia é precisa, inclusive, ao datar o período em que a ponta pequena barra chifre pequeno barra besta do mar teria atuação terrível sobre a Terra. 1260 anos de supremacia papal. Bem, aí chegamos no capítulo 8. E no capítulo 8, Daniel já omite Babilônia. Por quê? Porque ele estava vivendo aqui sob o reinado da Medopérsia, né? Já era um Dario, ali o governante, enfim. Então, para que mencionar aquilo que passou? Daniel começa, então, com um animal, são 2 animais também, aqui, né? 2 animais, e a ponta pequena volta aqui no capítulo 8, são um carneiro com 2 chifres e um bode com um chifre no meio da testa. Não existe bode unicórnio, né? Então, obviamente que é um símbolo. E animais do templo, agora sim, não são animais imundos, não são quimeras,
mesclas de animais diferentes, com asas, animais que não têm asas, são animais que eram usados no templo, porque Deus quer chamar a atenção do profeta para o assunto do santuário. É interessante, né, quando as pessoas não levam em consideração o que eu acabei de falar para vocês, dos paralelismos, né, proféticos, de que Daniel 2, 7, 8, eles têm paralelos, cobrem o mesmo período, elas começam a interpretar as coisas de uma forma muito estranha. Eu me lembro que quando aconteceu lá em Nova York, aquele atentado terrorista, nas Torres Gêmeas do World Trade Center, alguns evangélicos disseram assim, agora a profecia de Daniel 8 se cumpriu. Eu pensei, mas como assim, né? A profecia de Daniel 8 se cumpriu com o atentado terrorista nas Torres Gêmeas. Aí eu fui pesquisar para entender o que eles estavam dizendo, né? E a interpretação era a seguinte, ó. O carneiro com 2 chifres representam as 2 torres. O bode que vem voando, olha aí, voando, como o leopardo também voava, né, com 4 asas. O bode que vem voando, ele quebra as 2 torres, então esse bode são os terroristas lá da Bin Laden, aquela turma lá. Nada a ver, né, gente? É aquilo que eu falei, uma viagem na maionese profética, né? Porque bastaria que eles lessem o fim do capítulo, ou o restante do capítulo, né, para ler o seguinte, olha só no verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. Olha só, tá aqui. Não tiveram nem a boa vontade, ou tiveram preguiça de ler o resto do capítulo, porque o próprio capítulo responde quem é o carneiro. E depois diz, olha, o bode peludo é o rei da Grécia. O nome está aqui. Antes de haver Grécia, já estava dito aqui na profecia que seria a Grécia, que derrotaria o carneiro. O urso tinha 2 lados, a estátua tinha 2 braços, o carneiro aqui tem 2 chifres, os 3 representam a Medo-Pérsia, né? 2 reinos juntos. E aí vem o bode, que corresponde ao bronze da estátua, que corresponde ao leopardo com 4 cabeças. O bode vem e atinge o carneiro, mata o carneiro, e aí o chifre notável, que só pode ser Alexandre, porque aqui é o maior dos seus governantes, né? O chifre é quebrado, não por mãos humanas, não foi batalha. E de fato, olha só que interessante, aqui são mais detalhes que a profecia adiciona. Alexandre morreu sem batalha. Entende-se que talvez tenha sido uma doença, alguma coisa assim, e ele morre. E não deixa herdeiros. Aliás, parece que ele tinha um bebê, mas mataram o bebê. Aí os generais dele, olha só o que diz a profecia, olha aqui o verso 22. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres no lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão desse povo, mas não com força igual a que tinha, aqui o Alexandre tinha, né? Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões, e aí o texto continua, né? Veja, a correspondência com o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, os 4 generais de Alexandre que dividiram o império, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Interessante, não? Que pena que as pessoas não leem, né, com atenção o que está tão claro aqui, né? Mas tem um detalhe que no capítulo 8, inclusive deixou Daniel preocupado, e marcou, inclusive, o nascimento do movimento adventista milerita, é o verso 14. Olha que interessante. Ele vê aqui no capítulo 8, esse chifre pequeno perseguindo o povo de Deus, lançando a verdade por terra, no verso 12 aqui, ó, tudo que ele fez prosperou. Aí ele pisou o santuário, essa verdade do santuário, e é dito assim, ó, verso 13. Depois ouvi um santo que falava com outro santo, 2 anjos dialogando. E lhe perguntou, até quando vai durar a visão do sacrifício diário, ou do contínuo, né, que tinha que ver com o santuário, suprimido e da transgressão desoladora, até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e depois o santuário será purificado. A palavra hebraica aqui para purificado pode ser também entendida como restaurado, vindicado, alguma coisa assim, né? Aqui teríamos que fazer um estudo mais completo, mais detalhado sobre a questão do santuário de Israel, Levítico 16, Êxodo ali, né? Para entender a purificação do santuário. Mas basta dizer que uma vez por ano, o santuário de Israel era purificado no dia do Yom Kippur, o dia do juízo, da purificação do santuário, né? E que o santuário terrestre era uma representação do santuário celestial.
Se você lê Hebreus, no Novo Testamento, você percebe que ali Paulo está contrastando o tempo todo realidades terrenas com as celestiais. Ele fala, havia um santuário terrestre, mas há um santuário celestial, não feito por mãos humanas. Os da terra eram figura e sombra do celestial. Em Apocalipse 11, 19, João tem uma visão do santuário celestial também, e lá ele viu a Arca da Aliança. Então é indubitável, não tem como você negar o fato de que há um santuário no céu, do qual o da terra era apenas uma representação, era um símbolo, né? Embora fosse construído com base no modelo que Deus mostrou para Moisés. Bem, após 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Daniel ficou tão, assim, ficou confuso, ficou preocupado, deve ter pensado que essa profecia tinha relação com o santuário da terra, e aí você tem que lembrar que o Jeremias havia profetizado que os hebreus ficariam na Babilônia por 70 anos. E esse período estava quase já chegando ao seu fim. Então Daniel queria que o povo voltasse para Jerusalém. Ele não voltou porque já estava com 90 e poucos anos quando isso aconteceu. Mas ele queria muito que o povo voltasse para lá, que reconstruísse o templo, né, como de fato eles fizeram depois. E aí ele ouve 2.300 tardes e manhãs. O que quer dizer isso? Será que vai demorar tanto tempo assim para o santuário ser restaurado? Não veremos isso acontecer? Vai falhar a profecia de Jeremias? Daniel estava pensando na terra, no santuário da terra. Mais ou menos o engano que Guilherme Miller e outros cometeram ao pensar que a terra fosse o santuário. E achavam que, então, no fim dessa profecia, Jesus voltaria. Você sabe do assunto, né? O grande desapontamento de 1844, prefigurado ali em Apocalipse 10. Não era a terra. Tanto é que, para entender essa profecia, nós temos que voltar lá para Gênesis. Quando fala assim, foi tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia, tarde e manhã o terceiro dia. É a forma bíblica de marcar o passar dos dias. Então, tarde e manhã representa um dia de 24 horas. Então aqui nós temos 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias. Mas você já sabe, um dia em profecia equivale a um ano. Né? Então nós temos aqui uma profecia de 2.300 anos proféticos. Era muito tempo. Ia muito longe. Bem, aí no capítulo 9, antes de chegar ao 9, deixa eu ler aqui para vocês uns trechinhos que eu prometi e acabei esquecendo, do livro aqui de Isaac Newton. Olha o que ele diz aqui na página 26. Deixa em stand-by aí o assunto do santuário de Daniel 8, tá? Na página 26, lembrando que esse livro aqui foi publicado em 1733, tá? Mais de um século antes do desapontamento que deu origem ao movimento adventista. Olha que interessante. Isaac Newton, grande físico, filósofo, matemático inglês, um dos maiores cientistas de todos os tempos, disse o seguinte: a autoridade dos imperadores, reis e príncipes é humana. A autoridade dos concílios, sínodos, bispos e presbíteros é humana, mas a autoridade dos profetas é divina e compreende toda a religião. Quem disse que um cientista não pode crer em Deus e na Bíblia, né? Newton é um desses. O nome do livro está aqui, ó. As Profecias do Apocalipse e o Livro de Daniel. Ok? E aqui mais abaixo ele diz assim, a predição de coisas futuras refere-se à situação da igreja em todas as épocas. Entre os velhos profetas, Daniel é o mais específico na questão de datas e o mais fácil de ser entendido. Por isso, no que diz respeito aos últimos tempos, deve ser tomado como a chave para os demais. Olha que genial! Exatamente o que a gente crê e o que 100 anos depois Miller, né, iria ensinar. Daniel é a base. Ele é tão claro, que você pode compreender as demais profecias com base naquilo que Daniel explicou, né, em seu livro. E aí, aqui na página 99, eu acho que é importante eu mencionar isso, embora seja um detalhe que aparentemente seja insignificante, mas não é, para tentar escapar da constatação de que a ponta pequena é Roma, a igreja romana, né, alguns tentam achar outros candidatos à ponta pequena. E um desses candidatos seria Antíoco Epifânio, um indivíduo que viveu no tempo lá da Medopérsia, né? Olha só como Isaac Newton, já naquele tempo, ele refutava essa ideia de que Antíoco Epifânio seria a ponta pequena. Tem um detalhe aqui também que eu acho muito bonito, quer ver? Ó? No fim da Guerra Judaica, quando os judeus foram banidos do seu país, ou a partir de algum outro período que o tempo descobrirá. Mal sabia Newton que 100 e poucos anos depois, alguns descobririam, né, as profecias aqui ele se refere. Mas aqui, com relação a Antíoco.
Alguns acham que esse chifre representa Antíoco Epífanes, ou Epifânio, mas não com muito acerto. O chifre de uma besta nunca representa uma única pessoa. Representa sempre um novo reino, e o reino de Antíoco era velho. Antíoco reinou sobre um dos 4 chifres, e o pequeno chifre era um quinto que tinha os próprios reis. Esse chifre era pequeno, mas depois cresceu até ficar muito grande, o que não foi o caso de Antíoco. É dito até que se tornou maior do que os outros, e o que não aconteceu com esse monarca. Seu reino era fraco e tributário dos romanos, e ele não o ampliou. O chifre era um rei de olhar arrogante e prosperará em suas empresas. Newton está citando aqui agora Daniel. Arruinando os poderosos e o próprio povo dos santos, isto é, que prosperava em sua prática contra o povo eleito. Mas Antíoco foi enxotado do Egito por uma simples mensagem dos romanos e logo depois derrotado e desfeito pelos judeus. O chifre era forte graças ao seu poder de outro, mas Antíoco agia por conta própria. O chifre se ergueu contra o príncipe do exército do Senhor, dos céus, o príncipe dos príncipes, o que caracteriza o anticristo, e não Antíoco. O chifre derrubou o santuário, coisa que Antíoco não fez. Ele o deixou de pé. O santuário e o exército foram calcados aos pés durante 2.300 dias, ou anos, como já vimos, mas nas profecias de Daniel, os dias representam anos. Olha só, o próprio Newton tinha essa noção, né, de que dias valem anos nas profecias apocalípticas. E no reinado de Antíoco, a profanação do templo não durou tantos dias naturais. Deveria durar até o fim, o chifre pequeno, né? Até o extremo da indignação contra os judeus, e essa indignação ainda não chegara ao fim. Deveria durar enquanto o santuário derrubado não fosse purificado. O santuário ainda não fora purificado. É incrível, né? Como alguém vivendo lá no século XVI, um livro publicado ali tão atrás, já tinha uma compreensão tão mais clara do que alguns teólogos de hoje, evangélicos, que não conseguem ver essa realidade. Um outro detalhe importante, quando Jesus, no tempo dele, quando esteve na terra, se referiu a esse abominável da desolação, a esse poder terrível, ele disse, quando vocês virem, quando vier, Jesus mostrou que estava no futuro. Antíoco era passado para Jesus. Então não há como você aplicar para um poder anterior aquilo que só se encaixa quando você entende que é realmente Roma. E Roma sua fase imperial e depois a sua fase religiosa, a Igreja Romana, ok? Voltando ao capítulo 9, que foi dado aqui mais de 10 anos depois, isso também é importante nós lembrarmos, né, sabermos. Muitas vezes parece que as coisas vêm assim, de mão beijada, rapidamente, para os profetas, para os patriarcas, para os heróis da Bíblia, né? Daniel teve que esperar mais de 10 anos pela revelação da profecia que o deixou confuso lá no capítulo 8. O que ele não entendeu no capítulo 8? Não entendeu a respeito do bode, do carneiro? Não tinha como não entender, porque o nome estava lá, revelado. O único detalhe que ficou por ser compreendido era o verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e que santuário é aquele que seria purificado? Isso que Daniel não entendeu. E foi isso que o anjo Gabriel veio para revelar no capítulo 9, mais de 10 anos depois. Daniel estudou ali certamente a Bíblia que ele tinha à disposição dele, pediu compreensão a Deus, e um bom tempo depois ela veio. E aí, nós teríamos que realmente ter mais uma aula aqui só para entender a avalanche de informações que o anjo dá para Daniel. A boa parte aqui do capítulo 9 é a oração intercessória de Daniel, né, pedindo que Deus perdoasse seu povo. Os 70 anos estavam acabando, né, e Daniel queria que o povo voltasse para Jerusalém, enfim, para sua terra. E aí, a parte final do capítulo 9 é a resposta do anjo à questão que tinha ficado em aberto no capítulo 8. Lembra que eu falei? Cada capítulo traz informações a mais, fica mais complexo, né? É a didática de Deus. Eu vou ler aqui, de uma vez, rapidamente aqui, os versos 24 até o 27. E vamos ver se vocês pegam aqui todos os detalhes que são fornecidos pelo anjo Gabriel. Primeiramente, ele fala assim, ó, no verso 23, na parte final, né? Preste atenção à mensagem e entenda a visão. Quando o anjo fala isso, é porque realmente vem coisa mais complicada aí para entender, né? Então, presta atenção e entende, tá? 24. 70 semanas estão determinadas para o teu povo, para o seu povo.
povo judeu, né? E para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Saiba e entenda isto, desde a saída da ordem para edificar e para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, que é Jesus, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Olha que interessante. A morte de Jesus aqui. E não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir, agora já é um outro príncipe que vai destruir a cidade, né? Esse a gente entende que foi Tito, o general romano que destruiu Jerusalém no ano 70. Então, o príncipe que destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra. Até hoje tem guerra lá, né? De fato. Ele fará aliança com muitos, agora já fala de Jesus novamente. Ele, o príncipe que foi morto, fará uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de cereais. Sob a asa das abominações virá aquele que causa a desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Ufa, é muita coisa, né? Muita informação aqui em poucos versos. Mas, resumindo, né? Nós temos aqui um período de 2.300 anos, já vimos. Para saber quando esse período termina, dando então início ao juízo de Deus, ao Yom Kippur do Santuário Celestial, a restauração da verdade do santuário, para saber quando esse período de 2.300 anos termina, nós temos que saber quando ele começa. E era isso que Daniel não tinha informações suficientes para entender essa visão. Aí o anjo vem e diz, agora você tem que entender, saiba e entenda. Desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém, restaurar Jerusalém, até o ungido príncipe, aí ele fala, 7 semanas, 62 semanas, e enfim. Então nós entendemos que o marco inicial da profecia é o momento em que há uma autorização para a reconstrução de Jerusalém do templo. E isso foi em 457, com o decreto de Artaxerxes. Está lá em Esdras e está também nos livros de história. Então, 457 a.C. Se nós adicionarmos 2.300 anos a 457 a.C., levando em conta que não existe o ano zero, porque Jesus nasce no ano 1, né? Avançamos pela história e chegamos até 1844. Olha que interessante. Então, quando o santuário seria purificado? Quando essa verdade seria restaurada? Em 1844, que foi o ano do desapontamento, porque eles compreenderam de forma equivocada o evento, não a data. Miller, seus amigos, né, os milleritas, calcularam corretamente a data, mas não tinham entendido ainda que havia um santuário no céu. Pensavam que a Terra era o santuário, e que assim, 1844, 22 de outubro, seria a volta de Jesus. Passaram por um desapontamento amargo por justamente entenderem errado o evento. Bem, então nós temos aqui algumas informações que servem como uma confirmação da profecia. Ele diz aqui, para selar a visão, com o quê? Dos 2.300 anos, 490 anos, né, 70 semanas, 7 vezes 70, 490 dias, anos, portanto. Dos 2.300, 490 anos estavam separados, cortados, a palavra hebraica é hatak, retirados, cortados, separados, para ter um cumprimento específico para o povo judeu, o povo de Daniel. De fato, foi o tempo de graça que Deus concedeu aos judeus para receberem o Messias. Eu tenho dito que se um judeu de coração aberto e sincero estudar com oração esses capítulos 8 e 9 de Daniel, ele vai encontrar o Messias. Porque ali diz que findo esse período, quase no fim desse período, faltando uma semana profética para acabar esse período de 490 anos, o Messias, ele seria ungido. E de fato, né, 483 anos depois do decreto de Artaxerxes, Jesus é batizado, no ano 27 da era cristã. Aí diz que resta uma semana profética para acabar os 490 anos. No meio dessa semana, o Messias seria morto, seria cortado, o ungido príncipe seria morto. Exatamente 3 anos e meio após o batismo dele, Jesus é morto na cruz, no ano 31. E os outros 3 anos e meio que faltavam para fechar os 490 anos que estavam reservados, né, para cumprimento específico para Israel. Lembra que Jesus falou assim para os discípulos? Olha, primeiro vocês vão e preguem para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha que interessante, havia ainda um tempo de graça.
de oportunidade para o povo de Israel. E, de fato, é nesse período que muita gente se converte. Lembra que Pedro pregou lá em Atos 2, num dia, se converteram 3.000 pessoas? Depois se convertem fariseus, Nicodemos, José de Arimateia, até soldados romanos também se converteram aí nesse pacote, né? Então, muita gente foi se convertendo nesse período de graça. Até que no ano 34, os líderes judaicos, eles apedrejam Estevão e rejeitam Jesus, a quem Estevão pregava. Então nós entendemos que esse momento ali, ele marca a rejeição da nação como povo escolhido, não dos judeus. Judeus, tanto quanto nós, brasileiros, gentios, podem se converter, podem aceitar o Messias, mas Israel perdeu o status de nação escolhida, porque lhe fora dado o tempo de 490 anos para que aceitasse o Messias, se arrependesse de seus pecados. Inclusive o texto diz, para trazer justiça eterna. Quem é a justiça eterna? É Jesus, né? Então a profecia ali, Daniel 9, ela se aplica de modo muito especial a Jesus. E é dito que os eventos ligados a Jesus são o selo da visão. Ou seja, é um carimbo garantindo que essa visão é correta. Bem, se o batismo de Jesus, se a morte dele aconteceram exatamente no momento certo predito pela profecia, é óbvio que o restante dela também é preciso. E leva, os outros 1.810 anos levam até 1844, né? É a data é o ano do fim dessa visão, que acontece ali justamente, como eu já disse, o grande desapontamento, que dá origem ao movimento adventista, que vai ser depois a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então nós surgimos de um desapontamento? Sim, não tem problema. Foi profético, né? Apocalipse 10, deixa eu comentar mais um detalhezinho aqui, o tempo já está bem avançado, né? E é muita coisa para a cabeça, eu sei, depois você pode reassistir, pausando, né? Apocalipse 10 fala de um desapontamento. Há um anjo em pé com um livro aberto. O único livro que estava fechado na Bíblia é Daniel. Daniel 12, você vê lá que Daniel recebe uma ordem, fecha, sela, encerra as palavras desse livro. Aí no capítulo 10 aparece um anjo com um livro agora aberto, um livrinho. É um livro pequeno, 12 capítulos apenas. É um livrinho aberto. Então o livro de Daniel está aberto. E é dito para João, pega e devora. João obedece, come o livro. Isso é fácil de entender a metáfora, né? Ele devora a mensagem, assimila a mensagem. Ela é doce na boca, amarga no estômago. Assim como foi doce para os mileritas anunciarem que Jesus voltaria dali poucos anos. Mas quando a coisa não aconteceu, quando o evento anunciado não aconteceu, foi amargo, foi uma decepção. Verso 10 fala isso. Pena que eles não deram atenção especial ao verso 11 de Apocalipse 10, que é o último verso desse capítulo, que diz assim, agora importa que você ainda profetize a muitas nações, tribos, línguas e povos. Ou seja, depois de passar pelo desapontamento, pela amargura da experiência que haviam passado, vivido, eles deveriam profetizar ao mundo todo. É exatamente o que a igreja tem feito, né, adventista. Não é das maiores igrejas, mas ela tem profetizado por todo o planeta, tem anunciado a volta de Jesus por meio da internet, canais de TV, clínicas, hospitais, escolas, rádios, imprensa, editoras, está presente em quase todos os países do mundo, cumprindo essa missão. E não é vergonha nenhuma pensar que isso tenha derivado de um desapontamento, porque se pensarmos bem, o próprio cristianismo nasceu de um desapontamento. A cruz do Calvário foi um terrível desapontamento para aqueles que esperavam um Messias idealizado. Eles queriam um Messias político, que libertasse o povo de Israel do jugo romano, gostavam desse Messias porque dava pão de graça, peixe de graça, curava. Mas quando ele morreu na cruz, a maioria foi embora, a maioria abandonou o Messias. Um punhado de pessoas sinceras, homens e mulheres, permaneceu ali orando a Deus, pedindo explicação do que tinha acontecido, e ela veio. Discípulos de Emaús, ali em Lucas, né, são um bom exemplo disso, estavam caminhando para casa, desanimados, assim, com as esperanças destruídas. Jesus aparece para eles, eles entendem as profecias finalmente, coisas que eles já tinham lido, mas não tinham compreendido, e aí voltam entusiasmados para contar o que tinham visto. Jesus estava vivo. Então, desse punhado de pessoas provadas, peneiradas, digamos assim, com esse punhado de pessoas, Deus cria a igreja cristã. Com aquele punhado de pessoas lá no século XIX, que passou pelo desapontamento, a imensa maioria abandonou o movimento, voltou para suas igrejas de origem, ou até perdeu a fé. Com aquele punhado de pessoas sinceras, que clamaram a Deus por explicação, Deus criou um movimento também, um movimento adventista. Então isso é muito bonito de se ver, né? E mostra para a gente que nós estamos vivendo um tempo profético, estamos vivendo um tempo do período aí do Yom Kippur, do Santuário Celestial,
temos que estar como os hebreus ficavam no tempo do Yom Kippur, né, no dia do Yom Kippur, com o coração contrito, reverentes, tendo certeza do perdão de Deus, para que possamos também passar por esse julgamento e um dia, em breve, ver Jesus voltar, que é a nossa grande esperança. Queridos, para mim, estudar Daniel é reavivar a minha fé, é me dar a certeza de que as profecias bíblicas são precisas, de que tudo que Deus anunciou se cumpre, e que o pouquinho que falta se cumprir, vai se cumprir. E nós teremos a nossa grande esperança em breve concretizada, cumprida com a volta de Jesus. Um dia conheceremos Daniel, poderemos conversar pessoalmente com ele e saber dele, né, como foi ter essas visões, como foi ter essa experiência com Deus, será algo realmente muito maravilhoso.